Boa noite a todos. Vamos aqui hoje, dando sequência ao módulo 3. A gente sempre começa com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Que a gente possa entregar todo esse trabalho nas mãos daquele que tudo rege, que tudo conduz, que os anjos da guarda, toda a corte celeste estejam conduzindo esse projeto tão pensado por nós com carinho. Que Nossa Senhora também esteja aqui presente, iluminando a todos nós. Bom, hoje nós vamos trabalhar com a parte já prática, né, vamos assim dizer, dos contos. Eu queria colocar alguns esclarecimentos aqui antes, que é o seguinte. Os contos, eles são publicados em livros, né, e o que eu vou falar hoje é sobre o Pinóquio. E a referência minha, porque eu pego muito do Jordan Peterson, que é do filme da Disney de 1940. Então, é só para deixar vocês atentos que se tiver alguma discrepância de cena, personagem, comportamento, né, alguma diferença que vocês notarem do que eu vou falar, do que está em algum livro de vocês, a conduta minha de interpretação baseada no Dr. J. Peterson é do filme. Que mesmo que não exista um livro igualzinho que está no filme, os ensinamentos ficam. São muito ricos, ele é muito detalhista. Uma coisa ou outra eu vou colocar da minha pessoa, né? Mas eu aviso e é isso. Então vocês fiquem atentos, porque o filme que está sendo o orientador aqui, mas o aprendizado psicológico, ele é válido, né? Outra coisa que eu queria colocar, eu não vou fazer uma leitura assim, uma exposição detalhada do filme, não vou, porque eu vou trabalhar os pontos importantes aqui, em termos de entendimento do que está por trás de certas escolhas, vocês já vão entender logo em seguida. Então, pode ser que eu fale uma coisa que está lá na frente, ou volto uma coisa que está lá atrás, porque é o conteúdo psicológico que eu estou colocando, e não descrevendo uma interpretação passo a passo do filme em si. Ele é longo, e eu em 3 aulas não conseguiria esse intento, né? Eu peço a compreensão de vocês. Então, e tem uns pormenores que são típicos do filme que eu vou colocar aqui, mas muito interessantes. Então, vamos lá. Bom, um dos detalhes que a gente vai ver aqui no inglês, a gente sabe que no filme do Pinóquio nós temos o grilo falante. E grilo falante, né, em português, que é a tradução, né, grilo falante, você tem as 2 primeiras letras como G, né, e o F. E no inglês, o Dr. J. Peterson fala que até parece que é um traço de uma gíria do sudeste lá americano, que é Jiminy Cricket. E se a gente for ver as iniciais de Jiminy Cricket, então Jiminy seria com J e o Cricket C. E ele não acha que é uma coincidência. Ele acha que é uma coisa bem objetiva ali, com um entendimento por trás. E uma das coisas que ele fala é que o filme em si tem elementos cristãos, elementos pagãos, né? E o JC desse Jiminy Cricket já é algo que nos vai remeter, sim, a Jesus Cristo. Nós vamos aprender que aquilo que a gente já viu antes dos estudos dos personagens com arquétipos do psicológico, a consciência, esses detalhes que eu já falei antes, vão aparecer no filme. O grilo falante, eu queria que vocês prestassem bem atenção, se um dia vocês tiverem visto, vão ver o filme, né? Que é um dos elementos mais importantes do filme. Porque ali nós vamos ter no filme a figura de uma marionete, que é o próprio Pinóquio. Representa também no nosso entendimento de pessoa a estrutura que às vezes nós temos dentro de nós de sermos marionetes, às vezes de terceiros, mas às vezes de nós mesmos,
Nós temos uma consciência dentro de nós. E essa consciência, a gente sabe que ela existe porque muitas vezes é aquela vozinha que surge quando a gente quer fazer uma coisa e ela vai falar conosco, não faça. Ou o contrário, né? A gente não quer fazer e ela fala, faça. Tem isso, né? E a gente vai ver aí já os primórdios do entendimento do livre-arbítrio. Porque quando a consciência fala, faça, e você pode decidir não fazer, ou o contrário, não faça, e você decide fazer, então tem um outro elemento ali dialogando com a consciência para aceitar aquela sugestão ou não. O grilo falante, ele representa a consciência que vai entrar em diálogo ali com a marionete, que é o Pinóquio. E a gente vai prestar atenção em alguns detalhes, até na roupa da consciência, né, que é o grilo falante. E a gente vai ver que em momentos ele vai estar correto no que ele vai colocar para o Pinóquio, em outros momentos não. E a primeira pergunta que pode surgir disso, que para os católicos, né, que sabem que no catecismo fala que se a gente seguir a reta consciência, a gente tem ali um caminho, né, em direção a uma misericórdia de Deus para a salvação. Então, a consciência em si, ela seria um ditame, digamos assim, perfeito, que é a reta razão. Só que a gente vai ver que no filme vai ser mostrado que há ali um relacionamento da consciência que está no filme externa a Pinóquio, né? E a gente vai ver que essa consciência nem sempre vai ser orientadora, conselheira da coisa mais reta a ser feita. A gente vai acompanhar isso no filme. E por que será? Se assim fosse, tudo que ela falasse a gente fizesse, nós não teríamos livre-arbítrio. Né? Então a gente vai observar certos comportamentos ali do próprio grilo falante, que o Pinóquio não vai nem sequer entender, e o próprio agir do grilo não vai estar coerente. Aí a gente pode falar assim, então a reta razão não existe? Aí que a gente vem naquele entendimento da formação da consciência. Então o filme, ele deixa entrever isso, essa formação da consciência, que a gente vai ver o bichinho, né, o grilo falante, se relacionando com a marionete, né? A marionete aprendendo a ser humano, e a consciência interagindo ali, porque ela também se constrói, e vai confirmando para a gente, né, isso tudo em termos psicológicos, a necessidade de ter uma formação correta para ser uma reta razão. E olha só, o filme em si, aparece o grilo, primeiramente a gente tem que olhar, né, o Dr. J. Peters presta atenção na roupa que o grilo tem. Né? O grilo tem uma roupa assim uma roupa nobre, né, de um milionário da década de 20, o filme é de 1940, então ele está lá todo pomposo. E depois nós vamos ver o grilo falante com roupas mais maltrapilhas, de um mendigo, de um andarilho, de um pedinte, né? E tudo isso tem um porquê, né? E é um porquê de ensinamento para nós. Então, primeira coisa, um grilo falante, o que é um grilo? É um inseto. Inseto é algo que a gente normalmente não quer ver por perto, porque eles nos incomodam. Às vezes não precisa nem ser pelo barulho que eles fazem, né? Porque tem inseto mais silencioso e tem inseto que faz mais barulho. E por que será que justamente essa consciência para dialogar com o Pinóquio, né? Ali ela está externa, né? Por que vai ser o inseto? Por que não se escolheu nenhum outro tipo de animal mais elaborado, né? Um animal mais próximo, assim, da inteligência humana? Porque o inseto, ele incomoda. Então, para deixar claro ali que
Ele, o grilo falante, por ser o inseto, por ser o representante ali metaforicamente da consciência, a consciência ela nos incomoda, né? Ela nos cutuca. Então tem hora que a gente está com vontade de fazer uma coisa e ela vem, isso não é adequado. E nada melhor do que o inseto, né, para poder dar essa dimensão do cutucar, do incomodar, do ficar lá espezinhando a nossa cabecinha lá para tentarmos agir da maneira correta. Outra coisa, se ele tem o nome em inglês de Jiminy Cricket, a referência cristã aí, né, a Jesus Cristo, então ele tem algo de uma mensagem de Salvador, algo. E Jesus Cristo também, além dele ser o Salvador, ele é o perfeito mito do herói. O perfeito, o modelo mais perfeito que existe. Então, esse inseto, por ele trazer esse entendimento de JC, o entendimento de algo que cutuca a nossa consciência, esse fragmento do herói, digamos assim, ele é, de certa forma, a gente pode olhá-lo como um grande e importante elemento aí de heroísmo, de, entre aspas, de uma construção de salvador da vida. Vocês vão ver de quem, que é a lógica do Pinóquio, em termos morais, em termos de desenvolvimento de virtudes, né? E ele também vai aprender. Isso é muito bonito. Esse entendimento de que a consciência precisa ser formada. Ela só é reta, razão, quando ela tem uma formação correta. Então, ela entra em relacionamento. Então, esse grilo falante, que era todo pomposo, né? Depois, quando ele aparece com trajes maltrapilhos, é como se ele tivesse andado, né, por vários lugares, talvez até lugares do mundo, que ele era uma figura com trajes milionários, né? Então a gente imagina que ele pode ter tido esse tipo de viagem. E depois ele ficou maltrapilho, porque a consciência ela é algo genérica, mas ela busca, porque todo mundo fala assim, a consciência humana. Consciência humana é uma consciência no geral. Mas quando ele está ali, né, na cena do filme, ele está ali olhando um livro. O livro, ele tem uma capa assim, bonita, imponente, uma capa de couro, né? Não é um livro baratinho, a gente vê que é algo de muito valor. Aí joga-se, né, no filme uma luz em cima daquele livro, né, todo bacanão ali, ressaltando, destacando aquele livro. E de repente, quando abre-se o livro, ali tem uma figura, uma pintura que nos remete, segundo Jordan Peterson, remete muito a uma pintura do Van Gogh sobre a natividade de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa pintura vai ter, então, tipo aquelas noites felizes de Natal, né? Aquele céu, né, azulado, com aquela vilazinha lá embaixo, né? E uma estrela radiante. Então, os elementos cristãos permeados aí nessa hora, nós temos, então, o próprio JC, que é o grilo falante, né, o Jiminy Cricket. Nós temos essa primeira página do livro, que pode nos remeter, talvez, a um livro bíblico, porque é um livro muito refinado, grosso, bem feito, tem um cadeado e tal, né? A gente pode nos remeter tudo a isso. E essa estrela, a estrela da natividade, igual foi com Jesus. E essa estrela depois, a gente vai ver mais para frente, né? O Gepeto
ele que é o artesão de bonecos de madeira e outros artefatos, né? Ele vai ajoelhar na caminha dele, olhando pela janela, e ele vai olhar para uma estrela, essa estrela. E ele não vai pedir nada para si próprio. E mesmo pedindo para a marionete, que é o Pinóquio, a gente vê que ele não está pedindo, ele poderia falar assim, eu quero um boneco que ganhe vida porque ele vai me servir, ele vai trabalhar para mim, ele vai me ajudar aqui. Ele não tem nenhum tipo de elemento egoísta de voltar-se para si nos pedidos que ele faz a essa estrela. E a estrela, a gente sabe que na história de Jesus Cristo, ela está anunciando um Salvador. Ela está trazendo ali um milagre. E a gente vê que, a partir do decorrer da abertura do livro, do grilo que vai se dispor aí até esse vilarejozinho que ele está vendo ali, né? Ele chama a atenção dele a casa do Gepeto, que é uma casinha ali toda acolhedora, tem até parece uma lareira ali, né? Que ele consegue ver essa luz do fogo da lareira, né? Resplandecendo ali. E uma coisa interessante é que essa mesma casinha do Gepeto, no meio do vilarejo, ela se destaca com essa luz. Assim como a luz da estrela no céu se destaca com a noite, né? Aquele céu azul e aquela estrela se destacando ali. A casa do Gepeto, de alguma forma, também ela é luz naquele vilarejo. E o Gepeto, dentro dos arquétipos que a gente vai ver no filme, né, na história, tem o arquétipo do bom pai. Por que a gente fala arquétipo do bom pai? Porque a gente vai ver que existem arquétipos dos pais tiranos. A característica de tirania também a gente vai ver ao longo do filme, né, em outros personagens. Mas aí você vai ter o bom pai. A gente vai ver depois que o Gepeto faz esse pedido, né? A fada azul, que ela aparece ali como um arquétipo, né? Porque o brinquedo, o Pinóquio, ele é um brinquedo, né? Então, tem o arquétipo do bom pai em Gepeto e temos o arquétipo da, entre aspas, boa mãe nessa fada. E, entre aspas, o filho, que seria o próprio Pinóquio. E a gente vai ver como que o filme tenta nos mostrar o desenvolvimento do se fazer humano do Pinóquio, a partir da ação desse bom pai, dessa boa mãe, e da interação da consciência, que é o grilo falante, com o Pinóquio, né? E ali nós vamos ter vários desses personagens com características do mito do herói. Então a gente já viu que o grilo falante, ele é um fragmento, um reflexo ele é uma parte dessa história, porque na verdade a consciência está dentro de nós, se a gente for pensar assim, né? Mas ele, por estar fora, então a gente fala que ele é um fragmento da estrutura do herói, que é a construção desse Pinóquio, que vai fazer tanta coisa errada, mas a gente vai ver o final do filme, a ação bonita dele, a transformação. Então, esse insetozinho vai interagir com aquele ser que ele busca transformar, né? E essa interação vai trazer um crescimento para um e para outro. E no filme fica confuso se né? Mas isso, em termos psicológicos, não importa muito, porque a mensagem que está sendo passada é que é importante. Quando o grilo resolve ir lá na casa do Gepeto, ele se sente ali, né? Ele até quase se comove, que está tudo organizado, que você não pode nem chegar, né? Que aí não é nem convidativo isso, né? Está organizado na medida certa, está tudo no seu lugar,
né? Tem aquele calor, aquele aconchego do foguinho ali da lareira, e ele presta atenção no Pinóquio. Né? E a primeira página, ela está ligada a um acontecimento que é esse que o Grilo já está prestes a acompanhar, que é o, entre aspas, o nascimento de um ser que vai se tornar humano. E por que será que essa estrela está anunciando esse tipo de acontecimento? Porque também o Pinóquio ele vai representar em algum momento o mito do herói, a gente vai ver isso mais para frente. Ele vai ter essa missão de salvar, a gente vai ver mais para frente. Então, de uma certa forma, está ali nascendo um herói, um salvador. É um milagre. Né? E já que o Jordan Peterson colocou referências, lá tem referências pagãs no filme, mas tem referências cristãs também. Aí eu vou colocar um contributo meu, que é o seguinte. No livro da Bíblia, as cartas de São Paulo a Romanos, ali fala, capítulo 8, versículo 18, para frente um pouquinho, até acho que o 23, vai falar que toda a criação, né, tudo aquilo que Deus criou, e depois com o pecado original, essa criação sofreu as consequências do pecado, a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Né? Os filhos de Deus que estariam trazendo, entre aspas, a redenção, porque Jesus já proporcionou isso. E João Paulo II, nas catequeses da teologia do corpo, ele vai falar que cada criança que nasce traz em si uma centelha divina de esperança. E ele fala isso também em referência a Romanos. Então ali está para nascer, entre aspas, um novo ser humano, que é uma marionete. E o que é uma marionete? Ele é um quase humano, entre aspas, por quê? Porque ele não é inerte, né? Ele é movido por alguém que está por trás, né, da cena ali. Então, a gente fala que, de alguma maneira, ele tem uma certa animação, de anima, alma, né, em latim. E para a gente enxergar também que dentro de nós podemos ser nossas próprias marionetes, né? Às vezes nós mesmos nos aderimos a entendimentos errôneos, muitas vezes ligados que nos move os nossos instintos, justificamos, então a gente vai, essas justificações dentro de nós que nós damos para nós mesmos, a gente fazem de nós marionetes. Nós não estamos lidando com a verdade das coisas. Né? E nós podemos ser movidos por essas ideias, ideologias dentro de nós por nós mesmos, por estarmos aceitando e concordando com mentalidades também que vêm de fora. Então, é uma marionete interna que vem de fora. E outra coisa que a gente tem que notar no conceito de marionete é que não há ali uma vontade da marionete. Ela depende da vontade de outrem. E é isso que nós vamos acompanhar no desenvolvimento moral do Pinóquio, e esse crescimento também da consciência ali nessa relação com o Pinóquio, como é que no final do filme, no desfecho do filme, como é que se deu essa construção. E se no final mesmo, a marionete, que é o boneco, vai continuar sendo uma marionete ou não. Então é algo bem realista, aquilo que o Pinóquio vai passar, interagindo com o Gepeto, com a fada e com o grilo, na construção do seu ser humano.
né? Outra coisa muito interessante é que algo tão minúsculo como um inseto que você pode pisar traz uma importância tão grande na vida de um ser. Então, sempre a gente se depara com as narrativas de onde menos se espera, é que surgem grandes transformações, né? Então, um grilozinho conduzindo ali um boneco, né? Bom, a gente vai ver que o grilo falante, quando ele entra lá na casa do Gepeto e vê os bonecos, vê também relógios. Relógios são uma recorrência nas histórias, são. Porque o tempo nos chama. A consciência também nos cutuca com o tempo. O tempo da nossa vida, o que a gente faz com ele, como é que a gente aproveita ele, né? Então, lá na casinha do Gepeto tem inúmeros relógios. E o final do filme a gente vai ver também o próprio Gepeto, uma das cenas finais, tocando nesse pêndulo. Então tem essa história de vida que a gente tem que prestar atenção ao tempo. Agora um detalhe, o grilo, a gente vê pelo filme lá, o olhar que ele tem quando se mostram assim os brinquedos lá do Gepeto, a gente vê o cuidado, a atenção do Gepeto em fazer os brinquedos. Então isso mostra um amor, uma dedicação dele muito grande. O correto sacrifício do tempo dele, a gente já viu a noção de sacrifício, tem o sacrifício correto de ser feito e o sacrifício inverso, né? Igual eu já expliquei na história de Caim e Abel. O correto sacrifício feito por Abel, com amor, e o de Caim, que não foi com amor, foi inverso, né? E ali a gente vê que o tempo de Gepeto foi um tempo dedicado com cuidado, e a gente dá para ver, notar a qualidade dos brinquedos. E o que tem isso em termos para chamar a atenção nossa? O fato de que a qualidade de algo tem a ver com a verdade desse algo. Em que sentido? Toda coisa que faz aquilo que ela deve fazer, né, e faz bem feito, ela está exercendo a verdade dela, do ser dela, de forma com qualidade. Então, vamos supor, eu fabrico um piano. E se esse piano não tiver afinado, não tiver bem feito para fazer aquilo que ele deve fazer, não há a verdade do ser do piano ali. Ou seja, não há qualidade. Aí você fala assim, nossa, comprei um piano de má qualidade. Comparando com o que eu falei aqui, com uma verdade mal inserida na estrutura do objeto. E assim conosco também, com tudo que existe. Tudo que existe com uma verdade do seu ser. Na filosofia a gente fala de verdade ontológica. Está no ser das coisas. Né? E aquilo que é feito com qualidade, é que você você fez e embutiu qualidade ali dentro. Então, entre aspas, você embutiu a verdade daquele objeto. Assim como Deus, quando nos fez, todo ser carrega em si a verdade da qualidade de Deus. Todo ser humano carrega em si a verdade da qualidade de Deus. Como se fosse para nos ensinar que tudo aquilo que a gente faz, deveríamos depositar também essa qualidade com o nosso amor. Porque vai ser essa qualidade desse amor que vai trazer aquele ser a sua existência plena. Então, Gepeto, por tudo aquilo que o filme mostra desses detalhes, e os detalhes nos filmes não são detalhes à toa, eles
eles nos ajudam a entender toda a dinâmica ali, fazem a gente ver o arquétipo de bom pai que ele representa. E qual vai ser a importância disso na formação do filho, que é o Gepeto, né? Então a gente vê que essas coincidências da estrela anunciar algo milagroso que está para chegar, igual foi no de Jesus. A mesma estrela, o Gepeto vai fazer um pedido, nada egoísta. Ele faz um pedido a algo que está superior a si próprio. A estrela não está no nível dele. É algo transcendente. Ele se alinha com o transcendente, com o ideal transcendente. Né? Ele se abre. E no filme, a caminha dele está lá, ele está perto da janela, ele está ajoelhado. Ele está de joelhos diante do transcendente. Numa posição de humildade, numa posição de reverência, reconhecendo-se pequeno diante da grandiosidade do que ele está ali pedindo. Então ali ele se alinha com o que há de mais puro e nobre. Ele se alinha reconhecendo que tem algo superior a ele. E que esse algo ele teria vontade de incorporar para si na criação dele. Então, a mesma estrela que anuncia, essa estrela é objeto de um pedido, de um desejo. Como se ele quisesse trazer o transcendente para habitar a sua vida, habitar a vida do seu, entre aspas, do seu filho. Né? Então, o grilo que vai participar dessa história, quando ele aparece com as roupinhas já maltrapilhas, sem onde morar, né? O andarilho não tem onde morar, né? Ele como se estivesse pedindo para sair daquela condição de ser apenas uma consciência humana para ser a consciência de um único indivíduo. Porque é isso que a consciência é. Ela é um trabalho que é feito do indivíduo com a sua consciência, nessa formação. E aí o grilo vai ter um relacionamento real, íntimo, né, na construção do ser humano. E é isso que o ser humano também interiormente tem que ter com a sua consciência. Quando você forma a sua consciência, você entra num relacionamento íntimo com ela, aí você, né, a gente internamente cresce com a consciência e aí ela vai se tornando a reta razão. E a gente vai ver que o final do filme, como é que Pinóquio, a gente enxerga visivelmente nas atitudes dele no final, essa transformação de maneira bem concreta. Né? Apesar de ter feito o que fez durante todo o trajeto dele de idas e vindas. A gente vai ver que o filme vai mostrar, por exemplo, outros personagens que são a raposa, um gato, né? Que vai oferecer a ele prazeres. Então, o filme ele é muito realista nas questões psicológicas do que é oferecido às crianças. E não só às crianças, né? A nós, adultos também. E como é que isso nos coloca numa posição de, se não tivermos conectados à nossa consciência, essa condição nos derruba. Porque um dos elementos ali, a raposa e o gato, né, em determinado momento ali do filme, vão fazer com que o Pinóquio se sinta uma vítima. Como se ele estivesse assim, doente, um coitado. Né? E a partir desse sentimento de coitadinho, desse se sentir muito vulnerável, ô dó, eles vão utilizar esse sentimento de vitimismo dele, de vulnerabilidade dele nesse sentido, né, de coitado,
para se aproveitar dele, para manipulá-lo. E olha que quando a fada azul, né, como se estivesse ali atendendo ao pedido do Gepeto, ela permite que ele comece a vidinha dele em construção de um ser humano e sem as cordinhas da marionete, né? A fada tem esse papel de colocá-lo ali já num processo de humanização, digamos assim, né? E a gente vê como que, sem as cordinhas para manipulá-lo, a gente vê a sociedade, colocadas ali na representação do gato e da raposa, manipulando a gente. Então, é um filme que vai refletir. As crianças, quando assistem, acho que o filho do Jordan Peterson assistiu esse filme mais de 24 vezes, quando ele era pequeno. Provavelmente, diz ele, lidando com coisas internas que ele tinha que assistir para ele elaborar de forma simbólica. Eu já trabalhei com vocês isso aqui, né? Então, o Pinóquio, ele serve sim para as crianças elaborarem uma série de coisas que elas não entendem e não conseguiriam nem explicar depois que vissem o filme, mas internamente ser trabalhado. E serve para os adultos também. Estarem atentos ao que nos manipula, estarmos atentos a essa manipulação interna e externa, e se há algo interno do externo, foi por vontade. Porque a marionete, igual eu defini aqui, ela não tem vontade própria, né? Mas nós temos. Então, se a gente se manipula ou aceita manipulação de fora, nós temos a vontade para isso, o livre-arbítrio. E o filme coloca isso muito bem, porque a gente vai ver em certos momentos ali o grilo falante sendo um pouco incoerente, né? E se ele fosse a reta razão em pessoa, com todo esse poder, ele iria falar algo, certo ou errado, falar, e o Pinóquio ia obedecer sem muitas delongas. E a gente vê que não, é uma construção. O ideal é a reta razão bem formada. Então ele é bem realista nisso, de não colocar... E também tira aquela coisa de que, nós somos determinados pelas circunstâncias. Não. Não. Ali a gente vê que se fosse isso, nós seríamos marionetes da própria consciência. Né? E quando a gente chega a alcançar uma reta razão, aí a gente não é mais marionete. A gente está usando está em pleno uso do nosso livre-arbítrio livre e não manipulado. Então, ficamos por aqui. Nas próximas aulas a gente vai pegar outros detalhes de conduta aí, psicológica, baseada nos elementos que o filme nos apresenta. A gente aprofundar na história de Pinóquio, que tem uma referência muito grande no final ao livro de Jonas da Bíblia, que tem a ver com a baleia e é muito interessante. Fique com Deus e muito obrigada. Tchau.